Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos. Hoje, o mês de dezembro, é a última nossa reunião do ano. No mês passado, completamos 2 anos do comitê. No mês passado, fechamos, olha, foi benção. 650 pessoas inscritas, quase 300 pessoas aí no nosso encontro. E o mais importante ainda, que nas gravações que é realizada, nós colocamos lá, o acesso assim é satisfatório. Eu fico feliz com isso. Hoje nós temos um tema importante que o doutor Fabiano vai nos trazer, que, coincidentemente, isso é uma matéria ontem, lá do Sul, que é uma coisa que tem que chamar a atenção de todos, é com o acidente de trabalho e com o acidente do nosso terceiro. Onde uma empresa, que não é necessário citar o nome aqui, foi punida com quase 200 milhões aí com um acidente com o terceiro. E hoje, o doutor Fabiano vai trazer um aspecto muito importante sobre isso aí, sobre esse assunto. Então, agradeço as pessoas que estão conosco. Hoje, por problemas técnicos, não vamos ter o nosso vídeo de apresentação. O doutor Fabiano vai fazer a nossa apresentação e depois ele tem um compromisso, mas o doutor Luiz vai continuar conosco aqui, respondendo as perguntas e fazendo o nosso bate-papo aqui até meio-dia, que a nossa apresentação começa às 10, mas sempre tem uma tolerância, né, para a gente poder adequar o ambiente, mas graças a Deus as coisas vai fluir de uma forma assim espetacular. Doutor Fabiano, que é do escritório Rocha Caldeirão, é um dos sócios lá. Quero agradecer a sua especial atenção para conosco. Agradeço por você dar espaço na sua agenda por um assunto tão importante. E já aqui, em gravação e aberto, eu já faço convite para o ano que vem, após o mês de julho, que o senhor esteja conosco. Discutindo outros temas, pode ser o próprio tema ou outros, dentro da área que nós precisamos. Eu agradeço ao Sincovaga por abrir esse espaço conosco. Já temos 2 anos. É um sindicato que olha a empresa. E nós, como funcionários dessas empresas, queremos fazer um desafio, agregar ao valor do negócio, que é a coisa mais difícil que tem. Porque o empresário e nós pensamos de uma forma diferente. E nós temos que buscar soluções e sair fora um pouquinho da caixinha. Nós temos uma mania de pegar... Na minha época, quando eu comecei, nós tínhamos que botar um livro debaixo aqui no braço, que era a ZNR. Hoje está no celular. E não é assim que as coisas funcionam. Lamentavelmente, tem alguns vícios que nos prendem a algumas situações de querer evoluir, querer saber. Eu até sou um pouquinho acomodado. A gente quer as coisas na mão para facilitar. Mas a gente tem que agradecer a Deus que, como se Sincovaga, abriu espaço para a gente poder discutir esse tema, os temas da área de segurança e de trabalho, para que nós podemos, assim, crescer, evoluir, conhecer que o limite para o conhecimento é infinito. E é bom te ter pessoas de outras áreas, como o doutor Fabiano, que venha trazer o foco jurídico, a importância para uma coisa que é tão grave, que é o acidente. E o acidente tem um fator financeiro muito grande. Eu acredito que o Fabiano deve falar, ou não falar, mas ele vai acrescentar um valor muito, que agora começou em final de setembro, foi um fato. Que é referência ao acidente de trabalho. Que o mês fechou, e quem fez a justificativa, quem pôde recorrer, correu. Se não, a partir de janeiro, começa a pagar de 1% até a 6% do valor da sua folha de pagamento. Aí a pessoa começa a rever, começa a olhar. E é esse o fator importante que tem que levar para o empresário. Nós podemos investir, melhorar, e aí o doutor Fabiano vai dar um zoom para nós, que uma hora é pouca coisa, mas eu quero, no mês de agosto, aproveitar ele mais em 2 horas aqui, com a sua expertise. Seja bem-vindo, professor, doutor Fabiano. Agradeço e a palavra é sua. Deus abençoe. Muito bom dia. Obrigado, Carlos, por essa introdução, pelo convite. Cumprimento o Sincovaga pela iniciativa. De fato, um assunto bastante relevante, que necessariamente deve nos acompanhar, gozar da nossa atenção, aprofundamento e o devido cuidado. Cumprimento também a todas e todos que nos assistem, quer seja aí no Sincovaga,
reunidos nessa mesa bonita e também de forma telepresencial. Vejo aqui o Rodrigo com a câmera aberta, fica aqui meu agradecimento. É importante conhecer as pessoas, mesmo que de maneira remota, ter noção com quem nós estamos falando. Quem mais se sentir à vontade para abrir suas câmeras, faça da mesma forma. Quem não puder, por motivos tecnológicos ou que o valha, sem nenhum problema. Da mesma maneira, ao longo da apresentação, fiquem à vontade para, através do chat ou da maneira que o moderador quiser conduzir, trazer as suas reflexões, dúvidas, problemas, questões cotidianas. Acho que esse é o propósito. E é tão relevante falar desse assunto, como o Carlos bem mencionou, que só hoje eu tenho 4 eventos para tratar do tema. Aqui com vocês, na conferência de encerramento da JBS, às 14 horas, por isso que depois eu tenho que seguir para lá, tem uma reunião anterior, e tem uma apresentação remota na OAB de Apiaí, e à noite num curso da Escola Superior da Advocacia. São temas correlatos, a gente vai falar de assédio moral, em outro conteúdo de saúde mental, prevenção de acidentes, para que vocês tenham uma dimensão do quão de fato é relevante entender um pouquinho melhor sobre o assunto. Quando a gente fala de auditorias dentro do trabalho, e essa lógica da prevenção e gestão eficiente do ambiente laboral. Foi o tema, né, o nome, a chamada que nós demos aqui para a apresentação. O Carlos já me apresentou, sou advogado, sócio do escritório Rocha Calderon, de quase 30 anos completos. Eu estou na advocacia desde 98, então tenho aí um pouquinho de experiência. Sou professor de uma quantidade de entidades, né, especial o Mackenzie, o IBMEC, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela PUC, pós-graduado pela PUC e assim sucessivamente. Então, a minha carreira inteira eu dediquei à advocacia ao estudo para que pudesse conjugar esses elementos, essa base teórica com a experiência prática e a gente conseguisse oferecer soluções que nos deem mais segurança jurídica, né, na tomada de decisão, principalmente no ambiente corporativo. Quando a gente fala em auditoria em acidentes do trabalho, portanto, a gente está dizendo absolutamente o quê? Qual é a finalidade, qual é esse objetivo? Notadamente, a prevenção, o atendimento às conformidades legais, ou o compliance, como queira chamar, você está conforme, e a redução de riscos, quer seja para o FAP, como bem mencionado pelo Carlos, ou até para o próprio controle do ambiente de trabalho. Um ambiente mais seguro, mais saudável, que traz mais confiança para o trabalhador e, portanto, você diminui o absenteísmo, você diminui os acidentes, você diminui as doenças relacionadas ao trabalho. É uma dimensão, portanto, multidisciplinar, ela depende de profissionais de áreas diferentes, mas que são correlatas, que trabalham em conjunto, para que você tenha um mapeamento adequado da sua estrutura, da empresa que você trabalha, do tipo de negócio, do setor que ele está inserido, quais são esses desafios e riscos. Carlos também bem lembrou das normas regulamentadoras. Estar em conformidade é cumprir a legislação. E como parte da legislação estão lá as normas regulamentadoras. A NR1, por exemplo, né, recém-alterada para prever a necessidade do apontamento dos riscos também psicossociais, dentre outros estruturais da própria empresa. Dessa maneira, o papel da auditoria para prevenção e conformidade de acidentes de trabalho, ele tem um estrutural, uma lógica, um racional. De que maneira ele é feito? E ele é feito a 4 mãos. Ele é feito por uma consultoria externa, ele é feito com participação das áreas internas, com o jurídico, com gestão de pessoas, saúde e segurança do trabalho, a própria direção da respectiva empresa, da maneira como melhor o negócio entender e enxergar a relevância do tema. Você começa com um planejamento, e esse planejamento ele propõe uma identificação das áreas críticas do negócio, através, inclusive, de um levantamento documental daquilo que
traz mais exposição ou vulnerabilidade para o negócio. Para que você tenha um planejamento mais confortável, mais seguro, é fundamental que no processo de execução dessa auditoria se faça as inspeções presenciais, no local, nas instalações, nas dependências da empresa, para que os profissionais envolvidos conheçam aquilo que eles vão falar, do que se vai tratar. É muito difícil, ou nem sempre assertivo, dar opiniões ou tratar de algum assunto à distância, sem que você conheça ou faça uma imersão no negócio. É fundamental que os parceiros, os prestadores, os contratados, os externos, eles mergulhem no negócio e eles compreendam quais são as dores, as dificuldades, os anseios, as expectativas e as metas, os objetivos atingíveis dentro de um mundo que é o ideal e de um outro lógico que é o possível. Então, se eu atingir o possível, eu já tenho uma grande caminhada. Isso também se faz através das entrevistas com as pessoas, com os empregados, com os terceiros, com os profissionais envolvidos na operação, e uma análise desses processos, né? Então, de que forma os processos relacionados com saúde, segurança e prevenção, eles estão endereçados? Há uma política, há uma estrutura razoável, há cultura de prevenção de acidentes, há treinamento, de que maneira esses treinamentos são feitos. Quando há minimamente, por exemplo, a entrega dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, como essa entrega é feita? Só formalmente, quer dizer, eu apenas exijo que o empregado assine um recibo que eu entreguei, portanto eu cumpri uma obrigação legal, ou eu dou o treinamento, eu explico para que serve aquilo, qual a periodicidade que tem que ser trocado, de que maneira haverá uma fiscalização, né? Tudo isso interfere de forma sensível nas situações do dia a dia. E fecha a auditoria, claro, com os relatórios. Os relatórios apontarão essas não conformidades. O que é não conformidade? É aquilo que está escapando do esperado. É aquilo que não segue o que está escrito na política ou não observa os contornos legais. E quais as recomendações para a correção daquilo? Muitas auditorias só se prestam ao papel de apontar o problema. Isso não resolve. Tá? O problema, muitas vezes, até é sabido pela empresa. O fundamental é de que maneira eu resolvo esse problema. Quais são as sugestões e recomendações factíveis, plausíveis, e é por isso que tem que mergulhar e conhecer o negócio, para que eu resolva essas esteiras. Dentro do curto, do médio, do longo prazo, com qual tipo de investimento, qual energia, que engajamento é necessário, qual perfil ou característica de profissionais. Então, percebam que é um trabalho de diagnóstico. É quase que um check-up da empresa voltado para esses assuntos ou questões que vai lhe oferecer esse norte, esse roteiro, para que você possa, portanto, adotar a medicação adequada, a medicação correta. Quando se faz essa auditoria, essa verificação, nós temos que ter um espelho na legislação. Legislação posta, legislação nacional, contemplada desde a Constituição Federal, que trata de questões relacionadas com saúde e segurança do trabalho também, e outras afeitas à não discriminação, à inclusão, à contratação de pessoas com deficiência, e assim sucessivamente. Legislação infraconstitucional, a CLT. A CLT é que vai definir o que é o adicional de insalubridade, de periculosidade, quais são os seus índices, de que maneira ele é calculado, né? As questões outras relacionadas até ao peso que cada trabalhador pode carregar ou não, para não caracterizar um excesso ou um abuso por parte do empregador. O risco do negócio, quer dizer, aquele que empreende, que detém os meios de produção, que contrata, assalaria, e, portanto, a empresa, ela carrega consigo todos esses ônus, deveres e obrigações, e ela detém a seu favor nessa dinâmica o chamado poder de direção, ou a tomada de ações voltadas à organização, ao controle, à fiscalização e à aplicação de sanções em relação aos seus empregados, na lógica de que ela corre o risco e, portanto, ela determina de que maneira o negócio funciona.
E quando ela tem esse ônus de determinar como o negócio funciona, ela não pode se esquecer de todo esse conjunto normativo. NR1, que eu já mencionei, fundamental para o tratamento do nosso assunto, todos esses riscos, né, de qualquer ordem ou natureza estão lá elencados ao longo do texto da NR1 e os seus anexos, e a empresa precisa conhecê-lo, entender qual é a sua atividade, em quais riscos ela está enquadrada e o que ela precisa fazer a partir disso. Tal qual a NR12, que trata de maquinário, muito voltada para a indústria, quais são as atualizações, regras de segurança, funcionamento e etc. NR17 e outras tantas mais. As normas regulamentadoras vêm desde lá da década de 60 e por muito tempo elas não foram atualizadas. O que aconteceu num passado recente e me parece que é uma nova tendência de adequação aos novos modelos, dinâmicas e anseios e necessidades dos trabalhadores e das empresas. Uma outra certificação importante em relação ao assunto é o ISO 45001, que trata de sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional. Quando você atinge essa certificação, significa que você está conforme, que você observa essas obrigações legais, que as atende não só do ponto de vista formal, mas também material. Quer dizer, que aquilo funciona na prática, que você tem uma preocupação efetiva em prevenção e reparação desses eventuais riscos ou acidentes. Quais os benefícios, portanto, que essas preocupações ela traz para as empresas? Primeiro, uma redução direta dos custos com passivo trabalhista. Se você tem menos acidentes, se você tem menos doenças, se você tem menos tensionamento, se você tem um ambiente do trabalho saudável, seguro, que se preocupa com todas essas questões, evidentemente as pessoas vão se sentir mais confortáveis, engajadas, protegidas. E necessariamente isso diminui a litigiosidade, diminui o volume de ações trabalhistas discutindo questões afeitas à saúde e segurança do trabalho. Que é, sem dúvida alguma, o principal tema que o direito do trabalho deve enfrentar de 3 anos para cá e daqui para frente. É o maior desafio do direito do trabalho, é o maior desafio das empresas, corporações, sindicatos, organizações, entidades e etc. Como lidar com todo esse conjunto, esse aparato relacionado à saúde e segurança do trabalho? É um estrutural multidisciplinar, que eu enfatizo e já mencionei, e que nós precisamos, portanto, expandir o nosso conhecimento, o nosso horizonte, o nosso olhar. Porque tudo isso melhora a imagem da corporação. Tudo isso tem a ver com os valores, com os objetivos, com as perspectivas. E você comunica isso com o mercado, com o teu consumidor, com os teus pares, com as pessoas que trabalham contigo, com os prestadores, com os parceiros. Você se torna uma empresa, portanto, preocupada com essas questões. E isso traz atratividade. Além de aumentar a eficiência produtiva, você consegue reter valores e contratar pessoas estratégicas. Atratividade do ponto de vista do quão saudável é o teu ambiente de trabalho, as tuas estruturas, as tuas entregas, a tua preocupação. A produtividade no Brasil é um fator de preocupação. Nós temos uma produtividade geral muito baixa, comparada com países similares ou que tenham uma organização de trabalho parecida com a nossa. E aí você tem uma discussão de uma PEC para modificar a jornada, né, que se apelidou de 6 por 1, com um problema de produtividade, uma questão complexa envolvendo encargos, né, o salário em si, ele não é um fator preponderante, mas o volume de recolhimentos que se faz a partir das áreas de natureza salarial tornam a mão de obra muito cara e um distanciamento considerável daquilo que se paga e daquilo que se recebe. Então, você tem um grau de insatisfação tanto do empresariado como dos trabalhadores sobre esse aspecto de perspectiva.
Portanto, cuidar dessas outras questões, de certa maneira, também é um ativo. Você oferece outras coisas além só do pacote remuneratório como um diferencial da tua empresa. Quais as ferramentas que nós podemos destacar ou adotar em tal sentido, ou nesse propósito? Começa por uma lógica de tecnologia, então você tem ferramentas mais caras, menos caras, mais acessíveis, que promovem o monitoramento em tempo real das esteiras, do trabalho, dos locais de maior risco, da utilização dos equipamentos de proteção individual. Tudo isso é acessível, é factível, não é algo tão distante ou improvável. Softwares de gestão integrada de segurança, que vão coletar esses dados todos, que vão monitorar com faróis, com chamada de atenção, com riscos, um mapeamento prévio. Então, cada negócio sabe onde o seu risco é potencializado, em quais as suas esteiras ou núcleos de trabalho você tem uma preocupação mais latente ou diferenciada, quer seja decorrente de calor, de ruído, de frio, de exposição ao sol, todos os fatores químicos ou de outra ordem que interferem e têm a ver com o assunto. Você pode usar realidade aumentada para os treinamentos. Em vez de ficar uma coisa só expositiva, você tem ferramentas que promovem, exemplificam, ilustram situações reais através da realidade aumentada, para que você possa demonstrar o quão relevante e significativo é que o empregado siga aquelas políticas. Mais ou menos como um simulador de um piloto de avião, que todo mundo já deve ter visto alguma vez, ou aqueles de carro de corrida, a realidade aumentada ela vai replicar a tua operação, a tua esteira, a tua estrutura e posicionar situações de perigo que têm que ser mitigadas a partir de certas demandas, ações ou cuidados que se espera das pessoas. Essa análise preliminar de riscos, que a gente chama de APR, ela faz essa identificação, avalia o controle dos riscos antes da execução da tarefa, a partir dessa análise aumentada e do exercício de futurologia das situações que eventualmente podem trazer um problema. Podem gerar um acidente ou até mesmo uma fatalidade. Peço desculpas. Outra iniciativa super importante é investir em programas de capacitação, tal qual a gente está fazendo aqui, treinar, insistir, exemplificar e, portanto, formar uma cultura. A importância desses treinamentos é demonstrar que a empresa tem aquilo como uma premissa relevante. Tem como uma premissa relevante, tem como um assunto significativo. É algo que para ela é inegociável. São valores centrais na sua condução do negócio, na gestão de pessoas. A capacitação é fundamental. Desde o detalhe mais simples ou que aparenta ser menos relevante até coisas mais complexas. Porque quem negligencia quase sempre em relação a questões de saúde e segurança do trabalho são profissionais mais experientes, que relutam muitas vezes em usar adequadamente o EPI, tomar certos cuidados ou cautelas com esteiras ou rotinas foram pré-estabelecidas, apoiados nessa maior experiência, aí é onde acontecem os problemas. Então, é renovar, reiterar, para que aquilo nunca caia na vala comum ou no esquecimento. E organizar esses checklists, né, de inspeções regulares. Então, você precisa dessas rotinas de visitas às plantas, às lojas, às operações, muitas vezes até surpresas, muitas vezes até não combinadas, para entender se a coisa está de fato funcionando. E não só quando oficialmente aquilo será verificado,
tipo treinamento de brigada de incêndio, evacuação de prédio. Funciona porque ele é isolado e combinado. Mas e na situação concreta? Como aquelas pessoas se comportarão? Então você precisa tentar simular ou chegar mais perto possível dessas situações para entender quais ajustes que você deve adotar. E isso tem que fazer parte de uma rotina. É uma obrigação aí definida dentro de cada empresa, no guarda-chuva de alguém, mas que necessariamente precisa acontecer, né? A medicina do trabalho, quer por médicos, engenheiros, técnicos, não importa do que você se socorra, interna, externamente, ela tem um papel preponderante. E ela precisa dialogar com o RH, com o jurídico, com os setores envolvidos para criar essas esteiras, para criar esses modelos, que não se torne apenas uma coisa formalística. Ah, o exame admissional, eventualmente algum periódico e o demissional. De que maneira eu vou fazer esses periódicos? Como serão essas entrevistas, conversas? Quais as preocupações? Que atenção eu devo adotar? Além de imaginar tão somente que eu fiz a minha parte entregando os EPIs, por exemplo. Todas essas técnicas de gestão e segurança do trabalho passam por essa cultura de prevenção. Isso tem que ser um valor organizacional. E você só consegue gerar cultura, né? O que é cultura? É algo reiterado, repetido, que nos remete a coisas que sempre aconteceram daquela forma, que se solidificaram, que se tornam vitais, que caracterizam, né, uma sociedade. Cultura é exatamente isso. É um combinado, é um pacto coletivo. Dentro da companhia, é um pacto organizacional. Você só consegue isso envolvendo a liderança. A liderança precisa de engajamento. Ela necessariamente tem que comprar ideia para que ela possa replicar, reproduzir e conseguir espelhar esse modelo para todas as suas áreas, equipes e pessoas. Sem o engajamento da liderança, é a mesma coisa daquela lógica do pai como exemplo do filho, né? Daquilo que a família oferece é muito do que a criança vai reproduzir nos seus comportamentos, falas, predileções e etc. Então, a liderança, ela é, de alguma maneira, muito responsável pela formação dessa cultura. E eu, como que eu vou medir isso? Tem medição, tem métrica, tem matemática, não tem jeito. Os dados, eles são inquestionáveis. Quando você tem medição, quando você tem métrica, é muito difícil que um líder, que um gestor, ele questione a efetividade dessas políticas. Ou que ele não queira engajar e seguir esses combinados. Então, você pode definir, cada qual chamar da maneira como quiser, com taxa de frequência, taxa de gravidade, então, a recorrência que aquilo acontece, ou situações mais graves e que merecem um olhar crítico nesses relatórios de apontamento, os indicadores proativos, né? Quais as inspeções foram realizadas, quantos treinamentos, quais as datas, quem ministrou, qual foi o assunto, qual foi a participação, quais as perguntas, qual o engajamento, qual o resultado a posteriori, e os reativos. Então, o que isso influenciou na diminuição no número de acidentes ou de incidentes de uma maneira segura, de uma maneira concreta, contumaz, ou se não resolveu, se não funcionou. Os acidentes continuam acontecendo, os problemas da mesma maneira, portanto, a gente tem que mudar o rumo, virar um pouquinho essa chavinha para poder corrigir essas distorções. Essa gestão integrada, que eu já mencionei e reforço, ela necessita de um alinhamento de gestão de pessoas, a participação do jurídico por conta do conhecimento técnico, das normas, das regras, das modificações. O jurídico não pode ser uma ilha, o jurídico não pode ser um embarreador, o jurídico não pode dizer não para tudo, ele tem que conhecer o negócio, ele precisa oferecer soluções. Da mesma maneira como gestão de pessoas, ela precisa, claro, ouvir as demandas, anseios e necessidades dos trabalhadores, mas entender quais são as premissas, propósitos e políticas definidas pelo empregador. E todos os setores operacionais.
de logística, de transporte, de reposição, de loja, de venda, de corte, de câmeras frigoríficas, não importa qual quer que seja. Precisa-se ouvir as dores dessas pessoas e vice-versa. Também a saúde e segurança do trabalho, a área sindical, quando houver, porque demandas virão do Sindicato dos Trabalhadores nos setores que têm exposição a risco, ou perigo, ou insalubridade, ou atividades penosas e afins. Isso você tem que gerir através de ferramentas integradas. Você tem ferramentas de IA, por exemplo, que pode gravar essas reuniões, o RedMI, pode depois sintetizar o que foi dito nessas reuniões, gerar uma ata dessas reuniões, replicar essa ata para as áreas envolvidas ou quem você nomear, catalogar essa documentação com um histórico do que foi combinado e do que foi cumprido, para que você tenha memória, e a empresa sempre é um ente permanente, independente das pessoas que estão nas cadeiras. Então, é necessário que essa memória exista, que esse registro documental, que esse estrutural, ele aconteça, para que as políticas tenham continuidade, para que os combinados sigam, independente de quem estará nessa condução, no piloto ou na execução. Definir os planos de contingência. Você já mapeou seus riscos, já fez as simulações. Você precisa se preparar para as emergências. Quais são as situações que, portanto, eu consegui enxergar possíveis de se acontecer e de que maneira eu lidarei caso elas aconteçam? Em simulações de evacuação, respostas a crises. A gente teve uma tragédia no Rio Grande do Sul recentemente. Como eu me preparo para aquilo? De que maneira eu me comporto para o acolhimento dos afetados, para as vítimas fatais, para as famílias das pessoas que trabalham na minha empresa, para a manutenção do negócio, para a adequação do necessário, para o que vem depois e a retomada dessas pessoas, a saúde mental desses trabalhadores, de que maneira eles voltarão para um dia a dia. Cada um trouxe consigo uma cicatriz considerável. Nós vivenciamos isso, aliás, também na pandemia. Como que eu garanti o distanciamento, o uso da máscara, a higienização, né, o distanciamento, o escalonamento, o trabalho remoto quando possível, a proteção dos grupos vulneráveis. Ninguém imaginava ou esperava aquilo que nós vivenciamos na pandemia, mas foi um grande aprendizado. O que que eu tirei daquilo? Como a minha empresa se comporta? Outras situações menores, claro, a gente quer acreditar assim, podem acontecer, e de que forma eu vou orientar as pessoas que trabalham comigo para minimizar todos esses riscos. Alguns exemplos aqui de situações interessantes que eu trouxe para dividir com vocês. O Hospital Albert Einstein, que todo mundo conhece, tem lá um programa que chama Foco, a chave do avanço da cultura de segurança na SBEIBAE. Inclui o quê? Auditorias internas, treinamentos, campanha de conscientização sobre segurança no trabalho. O setor hospitalar de saúde ele tem risco superlativo, na essência, por conta da atividade. Então, fundamentalmente, todo mundo que trabalha em hospital está exposto a agentes insalubres e outras tantas demandas ou cuidados que se deve adotar. Esse programa trouxe uma melhoria nessa cultura e segurança, reduziu os incidentes, foi reconhecido nacionalmente como o melhor case do Brasil no Prêmio Proteção de 2021. Depois tem aqui o material, ficará para vocês, todas as matérias completas através dos QR Codes. Outro exemplo da Volkswagen, caminhões e ônibus. Implementou-se um programa de controle de espaços confinados, sobre controle, através de auditorias, treinamentos, melhoria nos procedimentos. Resultado, houve um aprimoramento desses processos de segurança, redução dos riscos nesses espaços confinados e também a Volkswagen ganhou o prêmio Ouro na categoria Espaço Confinado dessa mesma premiação de 2021. A Johnson & Johnson do Brasil adotou medidas
relacionadas com ergonomia. Então, ergonomia é o nosso DNA. Nós aqui estamos, aí, cada qual numa cadeira, eu no meu escritório, alguns nas empresas, outros no Cinco Vaga, sentados nem sempre de maneira adequada, porque é mais confortável, mas isso traz danos e consequências. Então, a empresa investiu e apostou nisso. E muito perigoso, aliás, no trabalho remoto, que aí as pessoas negligenciam mais ainda esses cuidados com ergonomia. E as questões ergonômicas estão previstas lá nas normas regulamentadoras também. E a Johnson, portanto, incluiu auditorias ergonômicas nos postos de trabalho e nos trabalhos remotos. Altura da cabeça, da cadeira, do teclado, distância do monitor, pausas para alongamento, para visão no tempo, no ponto futuro, adoção de almofadas, correção postural, ginástica laboral e assim sucessivamente. Também foi uma das premiadas por conta dessa iniciativa, que é, repito, super significativo, né? Imagina nas operações de mercado, tal, as pessoas que trabalham o tempo inteiro em pé, tem que ter algum cuidado, né? Ou que pegam peso, de que maneira baixa para pegar, subir, carregar de um lugar para o outro. Não é só, mais uma vez, insisto, o uso do EPI adequado. Tem um conjunto de outros cuidados ou preocupações. Então, a escada está segura, é a correta, né? O guindaste, o carrinho, quem vai pilotar aquilo, tem o treinamento, tem a margem de segurança, o isolamento. São muitos e complexos detalhes. Outro exemplo da termotécnica, né? Criou o programa Thermoflix, que utilizou auditorias criativas, treinamentos lúdicos e campanhas de engajamento para promover segurança no trabalho. O Thermoflix é uma analogia com a plataforma lá de conteúdos, o streaming, tá certo? Então, eles simulavam ali dessa maneira lúdica, com exemplos que nos oferece o cinema, as séries e tal, para que as pessoas entendessem a importância, o significado e a relevância de observar as políticas definidas pela empresa. O consórcio de alumínio do Maranhão, Alumar, implantou um sistema de prontos prevenção de fadiga, a exaustão, o esgotamento, o cansaço. Então, isso é monitorado através de programas. Esse programa ele reduz os incidentes relacionados à fadiga, consequentemente, as doenças, os afastamentos e os acidentes propriamente ditos. A fadiga deriva o quê? Da atividade em si, mas ela pode decorrer do excesso de horas extras, da dobra de turnos, da não observância das pausas, do não cuidado com o repouso semanal. Tudo isso tem consequências. As pessoas não são máquinas. Elas têm demandas e necessidades fisiológicas. Não adianta tensionar, esgotar demais, porque você terá problemas de outra ordem e natureza. É fundamental ter esse cuidado e conscientização. O que mais a gente tem de tendência e inovação em relação ao assunto? O que pode nos ajudar? Muito se fala de inteligência artificial, claro, tem mitos e tem falácias. A inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo treinado por humanos. Então, ela vai dar o resultado com base naquilo que você oferece a ela. Não é alguma coisa ainda próxima ao que a gente viu lá atrás no Matrix e outras obras de ficção científica, mas caminha, claro, para uma inteligência artificial generativa ou construtiva que simula boa parte das emoções e sensações humanas. No estágio atual, ela é uma ferramenta, ela é um apoio, é um suporte importante. Você pode criar algoritmos para análise preditiva de acidentes do trabalho, naquela lógica da simulação, ou até mesmo com um estudo de dados que darão indicativos de outras novas ocorrências que você pode tentar evitar. Criação de chatbots e assistentes virtuais em segurança do trabalho, para as pessoas tirarem dúvida. Não tem aqueles avatares de grandes marcas, né? A gente pode citar talvez o exemplo mais conhecido e de maior destaque, que é assistente virtual lá do Magalu.
Então, ali, claro, está muito voltada para a questão comercial, mas você pode criar coisas parecidas daquela para as pessoas nas tuas esteiras ou operações, que tirem dúvidas, que façam lembretes, que tragam comunicados. Atenção, vai ligar o computador, então já vai aparecer um chatbot dizendo: ó, atenção, sua cadeira está na altura adequada, cuidado com o teclado, não esqueça de tomar água, faça pausa, alongue, coisas dessa ordem e natureza. Avisos repetitivos vão criando um hábito, vão criando um costume. Algum dia lá atrás a gente era contrário ao uso de cinto de segurança. Ele se torna obrigatório, traz sanções, e de muito tempo para cá ninguém anda de carro sem se proteger com a utilização do cinto. Até porque os carros vão ficar apitando, apitando, apitando até você colocar. É um aviso. É uma maneira de te lembrar que aquilo é para a tua segurança. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho e de todas essas questões, muito também se trata do pilar social do ESG, né? Environment, que é o ambiental, social e governance. Social e governança. Social tem a ver com a gestão de pessoas e a governança com o compliance, com a ética, com a integridade, com o conforme. Essa preocupação tem a ver com regulações futuras, que, repito, estão na pauta do dia. Tanto a atualização de todas essas normas regulamentadoras, mas com debates muito aprofundados envolvendo assuntos e preocupações com a saúde mental. O burnout já é reconhecido pela OMS como uma doença profissional. Doença profissional significa adquirida no trabalho. O burnout é o esgotamento. O burnout, o cérebro desligou, é o esgotamento. Tem a ver com riscos ambientais do trabalho. Outras doenças correlacionadas e também indicadas na própria NR1, o pânico, a ansiedade, questões que têm a ver com saúde mental, que tem a ver com ambiente do trabalho saudável, tem a ver com comportamento de liderança, que tem a ver com respeito, ética, compromisso, cuidados, respeito, dignidade. Da maneira como nós gostamos de ser tratados, nós precisamos tratar as pessoas que trabalham conosco. Se você quer entregas. Isso não significa que você não possa cobrar resultado, meta, estabelecer entregas, né? Não. O negócio visa lucro. O resultado ele precisa ser atingido. Isso não está em discussão. Isso não escapa à nossa pauta ou olhar. Mas de que maneira a gente fará isso com uma forma inclusiva, cuidadosa, respeitosa e que vai nos permitir uma entrega muito melhor e maior. Pessoas felizes no trabalho, que se sentem respeitadas, vão entregar muito mais. Você terá menos desperdício, menos problemas com desvios, com posturas, comportamentos, com faltas justificadas, se você demonstrar esses cuidados. Então, os pontos chaves aqui. Auditoria como pilares de prevenção, para que você consiga fazer aquele diagnóstico que eu mencionei e mapear o seu negócio. É fundamental entender o seu negócio. E vão ter muitos riscos que você vai ter que correr, desde que a diretoria saiba e assuma. Não, a gente tem noção e ciência disso, mas nós vamos ter que correr. São escolhas do negócio. 100% de perfeição é impossível. A legislação trabalhista no Brasil ela é muito robusta, muito complexa, muitas vezes até incompreensível. A auditoria no trabalho também é uma atividade de difícil compreensão. Muitas vezes, de que maneira é conduzida, qual é a orientação que segue. As empresas são cada vez mais monitoradas de todas as formas. O e-social está aí para não deixar eu mentir, né? Mas você tem a própria publicação do relatório de igualdade salarial e outros fatores e elementos de controle que o Estado detém em relação à iniciativa privada e que facilitam sobremaneira a própria fiscalização, que é feita remotamente. E aí abrange e atinge um grupo muito maior de empresas do que a necessidade dos auditores
realizarem as visitas para quase tudo. Você muda essas estruturas através do investimento em tecnologia e dessa gestão integrada, dessas áreas, dos profissionais, das habilidades, das competências. E cria, portanto, uma cultura organizacional preventiva, que todo mundo minimamente terá noções amplas do que está se falando e, de repente, vai dar um toque para o colega, ó, toma cuidado, não faz isso. Lembra do treinamento tal? Lembra da regra tal, da política? Então, você pode ter um problema, pode acontecer um acidente. Ou avisar o supervisor, o superior direto, a área de segurança. Você começa a fazer com que cada um cuide do outro, positivamente ou até de uma outra maneira, com eventuais canais de denúncia, quando a pessoa é resistente e você quer evitar uma exposição. Alguns exemplos também para ilustrar quando eu falo de inteligência artificial. A gente pode usar a IA para monitorar esses ambientes em tempo real, identificar esses riscos. A utilização das câmeras não é uma coisa nova, mas essas câmeras, com a coleta das imagens e a aplicação da inteligência artificial através de sensores e comportamentos, ela faz uma diferença considerável no limite em que você não terá braços ou olhos para fiscalizar absolutamente tudo. Ela vai dar indicativos de padrões que não estão sendo seguidos, até a não utilização dos EPIs. Tem indústrias que, inclusive, já se adotam dessas mecânicas, prevenindo os acidentes e aumentando o seu nível de conformidade, que serve, inclusive, numa eventual auditoria, numa eventual autuação, numa demanda judicial, demonstrando quais os cuidados ou fomentos que a empresa se utiliza. Bom, eu termino por aqui a minha apresentação do ponto de vista do conteúdo que eu preparei. Acho que religiosamente dentro do tempo que me foi conferido, mas até para abrir um espaço para algumas perguntas, reflexões, apontamentos que eventualmente vocês queiram fazer. Eu consigo ficar ainda mais alguns minutos aqui com vocês, Carlos, para participar dessa conversa. Fica aqui quem quiser fotografar a tela, o QR Code da apresentação. Tem aqui os meus contatos, meu e-mail, as redes sociais, para outras trocas e eventuais assuntos correlatos que vocês queiram conhecer, a minha opinião, discutir. Eu procuro, dentro do possível, sempre publicar as principais decisões, alterações normativas, com algum comentário ou opiniões. E espero que eu encontre vocês aí em outros espaços. Aqui no Cinco Vaga já tenho compromisso, o ano que vem faremos um outro evento proposto pelo Carlos. Tenho certeza que vai ser super bacana e produtivo, com pautas atuais, que esse é o papel efetivo que uma entidade dessa magnitude presta, né, aos seus associados, às empresas que pertencem à sua base. É um trabalho efetivo de conscientização, de orientação, de conteúdo. É o papel e propósito que eu sempre defendi que os sindicatos fundamentalmente ocupam dentro da estrutura, né? De entender o seu setor, o teu segmento, as suas dores, as suas demandas, aonde ele quer chegar, quais objetivos alcançar, fazer uma interlocução com o poder público, com outras entidades correlatas, né, com as federações, confederações, de uma maneira construtiva, para que tenhamos aí paridade de forças e armas, né? Os sindicatos profissionais são muito preparados também, então é fundamental essa iniciativa e outras mais que o Cinco Vagas sempre se propõe a estabelecer e entregar a vocês. Obrigado, devolvo a palavra a você, Carlos. Obrigado, professor Fabiano. Só tenho que agradecer aí o seu tempo que se deu a nós. Gostaria de duas perguntas, para não tomar muito do seu tempo, depois a gente vai abusar aqui do representante, aqui o doutor Luiz, para não tomar seu tempo ainda. Uma primeira pergunta é o seguinte: o senhor vai disponibilizar esse material para nós, para colocar no grupo, no comitê? Pode? Sim, quem já conseguiu atrás do QR Code deve ter baixado a apresentação. De toda maneira, o Luiz tem com ele aí Luiz tem? o celular, ele compartilha contigo e aí você pode replicar para quem bem entender. Eu já vou dar esse começo ao doutor Luiz para já colocar no grupo.
Vou passar para a Viviane para poder. Só para o senhor ir embora, para deixar você. Tem Que é isso? tem uma vida que a gente preocupado e é uma situação que, para o profissional de saúde ocupacional, com referência ao acidente em home. O acidente, o cara está à disposição do trabalho em casa. Como é que o senhor vê isso, professor? Boa, boa pergunta, Carlos. Tem aí, vou desdobrar em duas situações. Bom, primeiro, é um grande desafio do trabalho remoto controlar questões relacionadas com ergonomia, com saúde e segurança. O que que a lei diz? Que é dever da empresa estabelecer uma política dentro de um combinado, treinar, orientar aquele profissional e ponto e acabou. Até porque, dependendo onde a pessoa trabalhar, se for na sua residência, você tem proteções de outra ordem. Alguém projetou alguma coisa que não sei se é para deixar ou não, mas enfim. Agora saiu. Então você tem limitações estruturais, mas é fundamental que a empresa tome esses cuidados. A seu turno, não há nenhum tipo de orientação dentro da fiscalização e auditoria do trabalho para se preocupar, a princípio, com essas questões. Os auditores não vão bater na sua porta, sei lá, do Uberan está trabalhando remotamente. Ó, abre sua casa aí, deixa eu ver onde que está seu computador, está no seu colo, está jogado na cama, no sofá. A auditoria do trabalho ainda não faz isso. Me parece que nem tem estrutura para tal. Porém, as situações, elas acontecem. Acontecem. Alguém vai até a cozinha pegar um copo d'água, escorrega, cai, quebra a perna dentro da jornada de trabalho, ao longo do seu expediente. Aquilo é um acidente de trabalho? Eu entendo que não, mas eu já vi empresas que emitiram a comunicação de acidente de trabalho para uma situação parecida com essa. Já vi emissão de comunicação de acidente de trabalho, por exemplo, a pessoa saiu no horário de intervalo do almoço, pegou uma moto, estava chovendo, caiu, se esborrachou, quebrou braço, perna, ombro, ficou um tempo afastada. A empresa emitiu a comunicação de trabalho. Depois eu fiz que cancelasse, mas isso é muito ruim, as consequências do cancelamento. Então, a princípio, o acidente de trabalho ele não combina com o modelo remoto ou híbrido, naqueles períodos em que a pessoa não tiver sob os domínios territoriais do empregador, tá? Ele não combina. Você tem essas dificuldades relacionadas com a comprovação do nexo entre a tarefa e o resultado. Quer dizer, o acidente, qual foi a causa que levou à sua ocorrência. Você vai ter situações mais pitorescas, do tipo, se a empresa, a cadeira que você está usando para trabalhar foi fornecida pela empresa, e aí ela quebra, você cai e se machuca. Pode caracterizar dentro do trabalho a luminária que ela instalou para você ter mais clareza no seu monitor. Caiu na sua cabeça, você levou 4 pontos e se afastou. Pode caracterizar o acidente de trabalho? Até pode. Aí são situações mais diminutas ou exemplos bem específicos de um ambiente menor controlado em que a pessoa está efetivamente trabalhando. Se acontecer num coworking ou outras estações de trabalho que o empregador ofereça, aí ele tem maior responsabilidade, porque ele tem o controle e domínio daquele ambiente, mesmo que não seja dentro da sua empresa. Então, fica muito para casuística, Carlos. A princípio, afastando o máximo possível de situações que possam caracterizar o acidente do trabalho no trabalho remoto, mas ainda não há sequer elementos jurisprudenciais, quer dizer, decisões que discutiram situações concretas com esse molde, para que nós tenhamos um termômetro de como o judiciário trabalhista vai encarar essas questões e assuntos, tá? E nenhuma fiscalização, nenhuma fiscalização. E outra coisa que eu lembrava quando você fez a pergunta tem a ver com os acidentes de percurso, Carlos. Os acidentes de trajeto. Todos vão se lembrar, a reforma trabalhista modificou a hora itinere. Então, não mais integra a jornada de trabalho aquele tempo de deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. E era mais latente ainda quando a própria empresa fornecia o transporte para lugares não
acessíveis do transporte público. Isso afetava bem mais o agronegócio, as estruturas distantes da localidade onde as pessoas moravam. Só que a lei previdenciária não foi alterada. Então, ainda está previsto na lei previdenciária 8.211 lá de 93 o acidente de percurso, o acidente de trajeto. Então, se você estiver indo trabalhar e cai num buraco, ou sofreu um empurrão no metrô ou no ônibus, é um acidente de percurso, de trajeto. Pela legislação previdenciária, sim. Se você estiver indo para o trabalho ou voltando. Pela legislação trabalhista, o tempo de deslocamento não mais integra a jornada. Quer dizer, você não está sob meu domínio, controle ou responsabilidade. Como é que eu resolvo? O que eu oriento? Em qualquer situação, carro próprio, moto, transporte coletivo, a pé, qualquer acidente que aconteça, a empresa não deve emitir a comunicação de acidente de trabalho. Não é responsabilidade dela. A única situação em que ela emitirá a comunicação de acidente de trabalho é ainda caso ela forneça o transporte. Dentro de uma van, de um ônibus, com o seu motorista. Aí, se esse transporte bater, ou for abarroado, ou alguém cair e se machucar, essa pessoa está sob sua responsabilidade e, portanto, caracterizaria o acidente de percurso. São duas questões muito pulsantes, tanto em relação ao trabalho remoto como essa do acidente de percurso, que merecem o nosso olhar, cuidado e atenção e análise do caso a caso. Aquela conversa multissetorial. Muitas vezes a gestão de pessoas se apressa e nesses exemplos que eu dei foi um apressamento para acomodar ali a demanda do trabalhador, que, claro, né, acidentado tem uma vulnerabilidade, só que isso trouxe um problema para as empresas, com a emissão inadequada da comunicação das leis de trabalho. Era uma hora, uma troca de informações muito grande. Está ruim a ligação? Está ruim? Não estava te ouvindo, agora que voltou o teu áudio, cara. Bom, eu quero agradecer a sua presença. A reunião próxima, não quero que você marque 1 hora, eu quero que você marque 2 horas. Tá Não bom? é que o Luiz aqui, né? Porque ele vai apanhar aqui comigo, mas eu gostei. Você tocou num tema aí que é um ponto que nós temos que discutir mais. E embora eu gostei do trajeto, não está impactando no FAB, mas tem os outros fatores. Mas, professor, muito obrigado. Eu sei que você tem um compromisso agora. Que Deus te abençoe. Um feliz ano novo para você. E olha, próxima reunião, não quero 1 hora, tá? Eu quero 2 ou mais. Isso. Sei que nós temos pontos aí interessantes para poder discutir. E você está trazendo um negócio aqui para o empresário importante, tá? Isso agrega valor no negócio. Professor, valeu. Foi de grande avalia. Agora eu vou judiar do seu pupilo aqui, tá bom? Obrigado, Carlos, pelo convite, pela presença de todos aí que estão no Sincovag e que nos assistiram também remotamente. Desejo um próspero Natal, um excelente ano novo de muita luz, proteção e bênção a vocês e respectivas famílias. Foi um prazer e um privilégio trocar essas reflexões aqui com vocês. Fica o meu compromisso, sem dúvida alguma, para o próximo ano. Quero estar aí com vocês presencialmente, tomar um café, refletir com mais tranquilidade e mais tempo sobre esses e outros assuntos de interesse do Sincovaga. Já me sinto parte integrante aí desse time. Um grande abraço ao Carlos, que se estende a todos os demais, e muito obrigado. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Um abraço. Bem, Obrigado. tchau, tchau. Vamos lá, doutor Luiz. Tem várias perguntas aí que nós vamos falar com você. Agora, ele procura um ponto que quem está ouvindo e quem vai ouvir não aplicar para esse trajeto, a menos que eu estou fornecendo produção, a menos que eu estou fornecendo um bem de locomoção. Poxa, bacana isso, eu quero discutir isso mais, mas não agora. Vamos ver quais perguntas que quiser que o doutor Luiz possa ajudar a responder, elucidar aí. Vamos lá, meu Luiz, ver. Vamos ler elas lá? Cara, ele trouxe algo assim, ó, uma feridinha que eu vou tirar dela muita coisa, hein, Luiz? Essa parte do não aplicar para acidente de trajeto. Antes daquela enfermidade que nos atacou, aí se há uma legislação, não só
da mudança da trabalhista, a forma como saiu da previdenciária, já gerou um conflito muito grande, certo? Como assim, não? Isso já é um conflito. E, claro, muitas empresas, usando esse conflito, se abstêm. Qual é a implicação legal, no caso da temática de não fazer, e a previdenciária chegar a te cobrar a empresa isso? Qual a consequência disso? Que é a preocupação minha como empresário, vai? Em relação à legislação, o que importa é através daquela. Seja para a sua opinião. Não, vai falar, deixa ele sabe. Em relação à questão previdenciária, é uma lei no qual ela se submete à lei maior, que é a lei que trouxe a reforma previdenciária no sentido de reforma trabalhista. Só o que acontece? Tanto quanto, da mesma forma como a reforma também tirou a questão da insalubridade do pagamento, mas ainda não houve o quê? A regulamentação disso. Então, o que acontece como o doutor Fabiano orientou e indicou? Na medida em que a legislação superior àquela previdenciária indica que não há mais acidente de trajeto, a recomendação é que você não emita, sim, a CAT. Se o INSS questionar o não motivo, é citada a legislação utilizando-se do aspecto jurídico que as empresas têm ou de suas consultorias para indicar que na lei da reforma trabalhista aquilo não mais faz parte. É importante ressaltar que a reforma trabalhista foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que alguns tópicos ele ali indicou não ser constitucional, mas nada dito em relação a isso. E qual que é o basilar, como o doutor Fabiano bem recomendou? Como é que você pode fazer com que a pessoa que você não contratou a condução, ela fez a livre escolha, o livre trajeto, de acordo, e você pode ser responsabilizado? É mais ou menos assim. Quando você pega um motorista da sua empresa, ele está a serviço e ele sofre um acidente, é um acidente de trabalho, mas ele está num trajeto, mas ele está a trabalho. E o acidente de trajeto, ele está a trabalho? Não, ele está se dirigindo para. E o INSS, muitas vezes, acredito que todos vocês possam ter tido já deparado-se com isso, ele pede um histórico para saber se aquela pessoa não saiu daquele roteiro que ela já tinha. Tipo, eu vou direto para o 5 Vale. Então, meu trajeto é lá da Vila Formosa, onde eu moro, eu pego um ônibus até o metrô e do metrô até aqui e caminho alguns metros. Mas essa é minha rotina. Mas, de repente, ao ir do ônibus para o metrô, eu parei em algum lugar para fazer alguma coisa. Isso já altera o meu trajeto. É meu trajeto natural. Passar, por exemplo, o Carlos mora ali perto e me convidou para tomar um café. Ele é um de vaca, mas naquele dia ele me convidou para ir. Né? E aí eu fui. Aí eu fiquei lá, dentro daquele contexto, umas 2 horas. Depois eu saí. Isso altera todo o trajeto. Então, eu tenho que ter em via, é claro, cada situação é uma situação, mas até que ponto a empresa tem domínio e controle sobre o trajeto de deslocamento do trabalhador? Nenhum. Até porque você não pode impor ao trabalhador, não existe norma, não existe legislação que te obriga a falar, você só pode fazer esse trajeto e aquele outro. Isso não existe. Então, a legislação veio para fazer uma espécie de justiça daquilo que você tinha. Diferentemente quando você contrata o transporte, porque aí aquele transporte está sob a responsabilidade de quem está conduzindo e da empresa que contratou. É mais ou menos assim. É como se você, empresa, tivesse uma van ou um ônibus, contratasse um motorista e levasse para poder pegar as pessoas no seu trajeto. E aí retorna. Então, você terceirizou o quê? A sua obrigação de fazer o transporte. E aí, sim, como terceirização, você implica na responsabilidade que existe, e isso hoje é passível,
em termos de contratação, de terceirização, implica na responsabilidade solidária que você tem que ter em relação àquilo. Então, é muito importante nós termos noção. Naturalmente, o que acontece? O RH das empresas, muitas vezes, ele se afasta do jurídico. Não estou aqui como advogado defendendo alguma coisa, não é isso. Mas, dentro de uma situação jurídica, você tem sim que consultar o jurídico. Tem que sentar lá com o advogado e falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como vamos proceder? E, às vezes, a pessoa do RH, né, sem nenhum demérito, ela entende e emite a CAT. Quando emite a CAT, gera consequências. E como você cancela uma CAT? É extremamente difícil. Ou, mas o trabalhador não veio até a empresa. Ele foi até o sindicato dos empregados e o sindicato lá que tem seu jurídico emitiu a CAT. E você recebe a comunicação. Como você faz? Faz uma justificativa contornando e dizendo que aquilo não é acidente de projeto, que não está sob o seu domínio. Mas quando emite a CAT e te manda um comunicado, e o INSS, a Previdência, para aquela questão, você não se contrapõe, você aceita. A aceitação implica no quê? Em tornar-se aquilo que não era um fato de que é um acidente de trajeto. Como também, por exemplo, muitas vezes, dentro de uma empresa, aproveitando, a pessoa diz que sofreu um acidente de trabalho. Não vamos discutir como é que foi esse acidente. Está dentro da empresa e tudo mais. Aí você chama, porque lá está previsto você ter uma ou duas testemunhas que correlacione isso. E aí a pessoa fala, eu não vi, aí eu não vi. Então, calma um pouquinho. Se está dentro de uma empresa e se ocorre um acidente de trabalho e ninguém viu o acidente, então só a pessoa vai e declara, eu também tenho que investigar isso. Se eu tenho monitoramentos, como o doutor Fabiano colocou, se eu tenho câmeras, se eu tenho N instrumentais, imediatamente o que eu faço? Vou abrir uma sindicância para apurar em 24 horas a questão do acidente. A própria regulamentação da CIP, do CERT, indica que, ocorrendo um acidente de natureza grave, você tem que fazer investigação de forma imediata. Mas isso não pode ser só aplicado para essa situação. Eu tenho que, como empresa, me municiar daquilo ali, para que eu possa me contrapor. Então, a pessoa diz que caiu dentro do banheiro, não está sendo fiscalizada. Mas no banheiro, normalmente, numa empresa, nunca ninguém está sozinho. Sempre tem alguém. Então, eu preciso, como empresa, tomar já as cautelas em relação a isso, através dos monitoramentos que eu possa ter e que eu tenho. Importante, como o doutor Fabiano alertou, integração. O RH conversa com o jurídico não conhece o RH da empresa, o RH da empresa não conversa com o CERT, só em situações de ocorrência, sem que a gente faça a mensuração. E é onde acontece isso. Será que, por exemplo, nós temos o cuidado de controlar os acidentes internos e os acidentes de trajeto? Ou naqueles que eu coloco, eu monitoro, eu vejo. Se a partir do momento em que eu entendo que não é, eu não vou me preocupar. Ler me engano. Eu tenho sim que ter o quê? Um know-how de conhecimento daquilo. Porque a pessoa, independente de ter e não ser reconhecido como um acidente de trajeto, ela vai ter o quê? Afastamento. E ela tendo afastamento, ao voltar para o trabalho, ela vai passar no médico do trabalho. E qual é o histórico que a empresa tem daquele acidente de trajeto? Nenhum. Não viu, não soube. Está ao Deus dará, por assim dizer. Então, a empresa, como órgão, como organismo de controle, ela precisa saber o que acontece com o seu público-alvo. Quem é o público-alvo? Os seus trabalhadores. Então, é importante, dentro desse aspecto, embora reconhecido pela legislação que eu não tenho, eu tenho que ter um monitoramento disso, por um cuidado meu. Porque nada implica que aquela pessoa, embora eu não reconheça a lei me ampare, ele vai discutir no aspecto judicial. E aí pode ter um embate. Por quê? O aspecto da legislação trabalhista,
ela é sempre no sentido do aspecto social, e ela envolve a tal da dignidade da pessoa humana. E, sob essa égide, muitos julgados que, embora não estando dentro do aspecto da legalidade, não que seja legal, mas daquilo que não está previsto, ele atende a essa questão da dignidade humana. E aí coloca-se a mesma coisa. Que é um exemplo, o limbo jurídico. Quando o INSS dá alta e a empresa não aceita e fica naquele empurra-empurra. E a legislação nada diz sobre isso. E poderia. Por quê? Porque ninguém teve peito de falar. É ou não é? Por quê? Porque tem um aspecto econômico com o INSS, não é meu. E tem um aspecto judicial, eu empurro para a empresa. E eu tenho que ter esse cuidado. Então, como o Dr. Fabiano falou, não deve. Mas isso não quer dizer que eu não possa monitorar e ter os cuidados. Excelente, meu amigo, excelente. Tirando aquela parte que você me chamou de mão de vaca, o resto tudo bem, tá bom? Vamos lá, as perguntas que fizeram lá para nós, para eu poder responder. Entendeu? Porque esse acidente de trânsito aconteceu a 100 metros da porta da empresa? Lê a pergunta anterior? Só essa aí? O que fazer quando o INSS solicita a CAT no caso do acidente de tragédia? Primeiro, se ele pede fazer uma justificativa amparada na legislação de que aquilo não é acidente de trajeto, porque não se reconhece como tal, exceto se você, como o doutor Fabiano frisou, estiver fornecendo o transporte através da empresa diretamente. Se ver, o que eu vou fazer? Chamo o meu jurídico e vou discutir com ele a resposta previdenciária, à previdência, para que aquilo seja descaracterizado como acidente de trajeto. Nem que seja através de uma ação em que você vai discutir judicialmente, propondo quando é necessário a descaracterização do acidente. E a empresa pode fazer isso. Ela pode acionar o próprio INSS para que não seja reconhecido. Mais uma vez, a proximidade com o jurídico é necessária. Por quê? Porque ele detém o quê? O conhecimento técnico no sentido do jurídico. E tipo assim, como é que você pode caracterizar o acidente de trajeto se a própria legislação diz que não? Então, eu vou através da legislação, da reforma que diz que não é. E em decorrência disso, aquilo modifica. E eu vou defender o ponto de vista da empresa. Não é acidente de trajeto. O acidente de trajeto pode ocorrer a 1 metro da empresa, ali na portaria da empresa. Se ocorrer dentro, é acidente dentro da empresa. Passa a mudar. É um acidente de trabalho ou qualquer outro. Mas da porta para fora, não tem responsabilidade a empresa. Por exemplo, se a pessoa está dentro do ônibus, está vindo, o ônibus teve um acidente, sofreu um acidente, e os usuários sofreram algumas sequelas. Eu, empresa, vou me responsabilizar pelo acidente de trajeto gerado por alguma coisa que estava fora do meu controle? Na visão lógica, a lei tem que seguir uma lógica. O aspecto de entendimento social tem que seguir uma lógica. Como eu posso ser responsabilizado se o cara, dirigindo o ônibus, provoca um acidente com o meu empregado, ele estava dentro do ônibus, e eu sou responsabilizado a ter uma, entre aspas, não indenização, mas a gerar uma responsabilidade por algo que eu não provoquei? Então, não. Por isso que se tirou-se da responsabilidade da empresa essa noção. Naturalmente, vai haver o quê? Discussões. E até que o judiciário forme uma linha que possa falar, realmente não é, vai haver discussões. Mas, tipo assim, eu vou aceitar e vou gerar, a partir daquele momento, uma estabilidade da qual ela não exista. Por isso, a importância de, neste momento, se contrapor ao... Gente, o INSS não é senhor da palavra. Tudo que ele manda para a empresa é discutível. Por exemplo, nós temos aqui um grupo
chamado Abras, e um colega lá colocou uma situação em que o médico deu um atestado por prazo indeterminado. E aí, nós estamos fazendo parte, respondemos. Pergunta que este homem mande para o médico uma correspondência, fala, doutor, como é que o senhor pode dizer que é por prazo indeterminado? O senhor é o técnico, não sabe? Então, eu faço por 30, por 60, por 90, mas, caramba, coloca o prazo. É a mesma coisa. Eu não posso simplesmente acatar uma ordem do INSS sob o argumento de que ele não pode se sobrepor à lei. E eu estou subordinado, tanto quanto o INSS, à lei. E eu digo que a legislação diz que não é, eu vou brigar pelo meu ponto de vista, dizendo que o INSS, pela legislação, não é. E eu justifico por conta daquilo, como amparo judicial. E eu posso, como eu disse, vai insistir, eu vou entrar com uma ação declaratória para declarar que aquilo não é. Nossa, mas não é mais simples eu aceitar e aí você gera uma estabilidade? Isso é sua convenção coletiva. O seu acordo coletivo, isso vai mais longe, prevê que em casos de acidente de trajeto, além disso, ele tem uma estabilidade de 6 meses. Então, ele fica 1 ano mais 6 meses. E a gente não se atenta a isso. Por quê? A convenção ou acordo coletivo faz lei entre as partes. Agora, se a convenção entender que é outra história. Por isso, a abrangência é muito grande. Por isso, a importância de sentar e conversar com as partes envolvidas. Não é tirando direito do trabalhador, de forma alguma, mas é não se submetendo simplesmente a uma ordem do INSS, a uma ordem do médico que vem de fora. A empresa não tem um corpo médico, não tem um médico do trabalho, não tem uma assessoria de medicina do trabalho. Convoca, vamos sentar, vamos colocar e vamos nos contrapor. O período do INSS, ou o médico período do INSS, não está acima da legislação ou do médico da empresa. Mas, como as empresas conhecem isso, o que ela faz? Ela se submete, sem ter noção de que eu vou brigar. Poxa, mas eu vou ter que brigar? Vai. Quando você recebe uma ação trabalhista, você não briga. E quando não tem ação trabalhista, simplesmente porque tem uma ordem administrativa, você não vai brigar, você tem o direito de se contrapor. A legislação não te obriga a aceitar. Ela te obriga, sim, a você receber e trabalhar aquilo. Doutor Fred Constantino, obrigado pela sua participação aí, pela sua presença. E aí, o senhor gostou de ouvir o doutor Fabiano, né? Não se abre CAT para acidente de trajeto. E o doutor Luiz, aqui do meu escritório, também apoia. Então, está vendo que está uma evolução desse assunto que você começou a debater isso lá atrás, hein? Antes dessa pandemia, que deixou alguns aspectos aí importantes e necessários para a gente pensar. E um assunto que o doutor Fabiano falou, que me preocupa com a NR 1.5, onde está trazendo esse negócio do psicossocial e outras possíveis mais. E aí ele fala de uma coisa lá da ansiedade. Se for convencionar que todos os acidentes referentes ao psicossocial terá que haver CAT, como é que vai ficar a empresa numa situação que a ansiedade também, o cara ansioso é dele, natural dele, não é do trabalho que cria essa situação ao funcionário. E como é que ele vai se importar? Aí o INSS fala, você vai no INSS e você está afastado, ela pede para abrir uma CAT, um aspecto hoje que não é da empresa, é igual a situação que da pandemia, muitos hoje não queriam abrir CAT, que é a origem do problema da empresa. Como é que você, juridicamente, você dá em suporte à empresa, como é que ela vai se comportar diante disso? Esperamos que a partir de março ou até maio, o governo venha nos posicionar e como vai ser essa postura do psicossocial. Espero, e estamos torcendo para isso, aliás, estou pedindo para que, se tem que abrir a CAT, vai ser da mesma consequência do acidente de trajeto. Abre-se CAT, mas não vai impactar no fato. Imaginem os senhores, a situação do psicossocial.
Abrindo o CAC, como vai ser a área atingida? O FAP, que vai trazer consequência para quem? A empresa. Aonde? Na folha de pagamento. Eu sei que a pergunta ficou longa, mas qual vai ser o comportamento, a postura da empresa diante desses fatos hoje existentes, algo que está sendo estudado, algo que já foi demandado, e aliás, de uma forma, né, não convencional, não foi do tripartite, tá? Não foram os três que aprovaram isso, mas estamos preocupados como empresário, como empresa, que isso vai trazer. Porque nós trabalhamos com o público, nós trabalhamos com quem? Com pessoas, e pessoas têm comportamento diferente. Agora, ver uma demanda dessa, que a parte de comportamento, a ansiedade, faz uma preocupação grande nisso. Então, vamos falar sobre dois aspectos, um jurídico e outro técnico da empresa. Jurídico. Não há uma regulamentação do que seja ansiedade. Começa daí. Como eu vou mensurar uma ansiedade? Se eu ficar assim, ó, acho que todos estão vendo na tela, isso é uma situação de ansiedade? De repente é. Alguns psicólogos ou colegas que estão vendo isso pode se traduzir numa ansiedade. A pessoa está ansiosa. Mas espera um pouquinho. Como é que eu mensuro? E o governo, através do INSS, não mensurou isso. Portanto, se a partir ou até lá não houver, o que os órgãos como Sicovaga e outros têm que pedir? INSS exigir, abra uma nota técnica. Questiona o INSS sobre o quê? A expedição de uma nota técnica, porque ele vai ter que responder de forma técnica. Mas se você tiver que abrir uma CAT, por recomendação, se é da empresa, você vai ter que ter o quê? É um médico do trabalho, mas o médico do trabalho, hoje, ele está habilitado a fazer o quê? A avaliar e dizer que isso é um aspecto de ansiedade, isso não é um aspecto de ordem psicológica, em que você vai ter que, talvez, ter, isso vai gerar também um custo, mas talvez não, provavelmente você vai ter que ter uma assessoria, ou existe a previsão até no CESNT, de que tenha o quê? O profissional psicólogo, para que tenha. Por quê? Diferentemente de uma dor, por exemplo, quando a pessoa chega lá e fala, doutor, estou com dor na coluna. Como é que o médico vai analisar uma coluna? Ele tira a chapa, faz tudo e não tem, o cara continua. E aí o médico, por uma questão de cautela, ele acaba afastando. Mas o que acontece em relação ao aspecto da ansiedade? Ele está ansioso por conta de uma questão de trabalho ou porque de manhã ele brigou no ambiente doméstico, ou ele teve um problema doméstico, ou um problema com o filho, ou o carro de manhã não pegou, ou ele bateu o carro. N fatores que estão fora da rotina do trabalho. Então, as empresas vão ter que ter muito mais cuidado na elaboração do seu programa de risco, da análise, que vai ter que fazer parte também para avaliar o grau do trabalho. Mas, se tiver uma orientação de ordem técnica, médica, por parte da empresa, aí sim. Mas se não tiver, porque aí é uma pessoa técnica que tem a habilidade que está indicando, e aí eu vou ter que conversar com essa pessoa para ver se eu abro ou não. Agora, simplesmente abrir, porque alguém está cobrando sem uma regulamentação, claro que não. Qual é a condição daquela pessoa que é um técnico do INSS, que a pessoa fala assim, eu estou com ansiedade no meu trabalho, e ele descreve situações que não são verdadeiras. A empresa vai concordar, independente de ter regulamentação, não vai se contrapor àquilo. Vai dizer, não, o trabalho dele não é esse, tem o quê? O checklist do trabalho dele, do desenvolvimento da atividade dele, e você vai ter que ter no perfil que vai ser provavelmente agregado no perfil profissiográfico, e isso é importante, porque na elaboração do perfil profissiográfico, muitas empresas, quando elaboram, não chamam o quê? Os profissionais da área para elaborar. E lançam lá o achismo. Eu acho que é assim. E aqui é um documento oficial que vai lá dentro para o INSS, Polícia Social.
Então, eu tenho que, qualquer documento que a empresa elabore externamente, eu tenho que ter o quê? O aparato dos profissionais técnicos a gerir aquilo, a conversar com aquilo. Porque senão eu vou estar entrando no campo do achismo. E cada um acha uma coisa. O INSS pode achar que é, porque o técnico que elabora, tipo assim, nós trabalhamos com a parte previdenciária lá. E a gente faz o trabalho previdenciário. E quando colocamos, o técnico do INSS manda notas de exigência absurdas. Ele olha coisas que não tem nada a ver com o que está sendo pedido. E coisas que ele deve ver, ele não olha. Aí você tem que entrar e brigar. E depois judicializar. Se a empresa tiver que judicializar, judicialize. Mas não concorde. Por quê? Você vai estar gerando um passivo trabalhista e você vai estar gerando o quê? Uma camada de trabalhadores que vão estar o quê? Entre aspas, afastados ou inválidos. E aquilo não é verdade. Então, eu tenho que começar a trabalhar o aspecto psicossocial desde agora. Independente da legislação vai ou não vai entrar, o que vai ser mudado, o que os comitês estão elaborando. Mas é ter o quê? A postura de contraposição. É fazer a contraposição. Não aceitar. Como eu disse, o INSS não é o senhor da palavra. O médico perito do INSS não é o senhor da palavra. Eu tenho, sim, que me contrapor. Claro, com embasamento técnico. Eu tenho que ter o laudo do meu perito, do meu médico, eu tenho que ter o laudo do meu psicólogo para mostrar que aquilo não é. E eu já tenho um documento para brigar. Por quê? Em última análise, numa discussão judicial sobre aquilo, o que vai acontecer? Vai ter um perito do juízo nomeando. E nesse perito, se tiver que ter um afastamento, que seja pelo médico da empresa. Se o médico entender por uma série de coisas. Nesse momento, eu não posso estar me sentindo pressionado pelas perguntas do cara. Caio, eu estou aqui agora ansioso, o cara está me gerando ansiedade, eu vou sair daqui, vou ter que tomar um remédio para alguma coisa. Gente, vamos usar o bom senso. O bom senso norteia, deve nortear a conduta das pessoas. Mas muitos vão se aproveitar dessa situação para gerar afastamento e para gerar doenças que não existem. E já existem vários julgados que você busca, a lei de Cournot e outras, que não existem e que não são feitos porque o laudo existe e se afasta. Então, a importância de ter o jurídico, o SESMIT e o técnico ou o psicólogo para mostrar que aquilo não é uma doença. E defender, e brigar, não aceitar. Trabalho vai dar. Mas enquanto não houver uma regulamentação, eu vou questionar o INSS. E INSS, por que você disse que o Caio, que compareceu aí, me disse que ele está com sintomas de estresse? Aonde está na legislação quais são os sintomas que diz que o que é estresse? Qual o nível de estresse? Qual a regulamentação que isso tem? Isso não tem. Então, se não tem, eu não estou obrigado. Eu vou discutir quanto a isso. Pontos de vista, eu discuto. Pontos legais, eu acompanho, analiso e sigo dentro do critério técnico legal. Ótimo. Doutor Fred, obrigado pela sua presença aqui. Você que iniciou isso também comigo. E eu estou esperando a sua pergunta difícil. Você pode fazer uma pergunta para nós, nossa bancada. Fred Constantino é um dos pais desse grupo aqui, foi que me motivou, incentivou a fazer isso. Então, eu agradeço a sua presença. Estou esperando a pergunta difícil. Ele é questionador, doutor Luiz. Fred é questionador. E ele começou com esse assunto do acidente de trajeto lá atrás. E aí ele questionou isso, bem, hoje está é o diretor de uma grande empresa, e obrigado pela tua presença, obrigado, professor, obrigado, meu mentor. Que Deus te abençoe, Fred. Feliz ano novo para você. Tá bom? Obrigado. Ô, doutor Luiz, uma outra coisa referente ao assunto, acidente de trabalho, que está dando uma maior revolução aí no mercado, com a parte tecnológica e a parte de papel, e onde facilita a nossa vida, que começou quando o doutor Fabiano falou, é a ficha de EPI,
que hoje o acidente nós temos que estudar e temos que buscar o que aconteceu e qual foi a importância do EPI nisso, para poder evitar ou não do seu mau uso. E uma das questões que o Ministério Público pega, você deu o EPI, cadê o documento que comprova? E muitos estão rejeitando o papel assinado de forma não manual, assim, digital. Aonde nós podemos se basear e discutir esse assunto? Temos que também ir para a justiça? É o aspecto... Nem todo mundo tem um advogado, nem todo mundo tem os códigos para fazer isso. Ok. Então, não existe uma negatividade de que o documento não possa ser assinado digitalmente. Que a própria ANR diz, a ANR permite, autoriza você fazer isso. Então, se a legislação está permitindo, eu vou o quê? Falar para o seu fiscal, a ANR diz. Se ele quiser te autuar, no aspecto da defesa, vai juntar o documento. Primeiro, ou ele te dá um TM, que é o termo de notificação, para você corrigir, ou ele te autua. Se ele te autuar, você vai entrar com defesa administrativa. E aí você elabora a defesa no sentido de que o documento existe, ele é verdadeiro, né? Justifica a veracidade do documento e diz que tem um amparo legal da ANR. Agora, o que acontece é que muitos dos auditores, ou seja lá quem está fazendo as vezes, ainda estão presos a algum sistema. Mas se hoje permite e a lei autoriza, infelizmente você vai ter que brigar. Vai, não tem como. Mas você, eu fui autuado, mas você tem a forma de autuar. E quando você é autuado, você não precisa recolher a multa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, é pacífico, que você pode recorrer da multa em sistemas de quê? Que aquilo não é válido. E você não é obrigado a recolher o valor da multa. E se vier a autuação, você vai recorrer dela até nas instâncias que tiverem. Você vai até Brasília, na secretaria. E o custo? Mas não tem outro Mas jeito. está a multa. Não, mas aí é que está. Vou contar um julgado para vocês. Pouco antes da reforma trabalhista, houve um julgado em São Paulo, de uma das varas, sem nenhum demérito à profissão e ao que deve ser feito. Mas a legislação não previa o quê? Não previa pagamento de horas extras para empregada doméstica. Estava lá no rol, não previa. E esse juiz fez lá o elenco, justificou e condenou. Qual era o valor? R$500 ou 600, um valor assim. E a empresa não recorreu, porque era pouco valor. Mas isso gerou que uma repercussão em que outros julgados começaram a surgir. E isso foi um dos basilares também para a reforma. E isso surgiu em termos de outro, não só em São Paulo, mas em termos de Brasil. Então, por que eu devo? Mas é mais fácil pagar a multa. Ok, se você entende que é mais fácil pagar a multa, aí você faz o seguinte conta. Quantos empregados tem tua empresa? Qual o valor da multa? R$1.000. Quantos empregados tem tua empresa nessa mesma condição? É essa conta que você tem que fazer. Por quê? Se você foi autuado por um, ele vai autuar por todos. E eu não estou enxergando isso. Vamos dizer que você tem 10 empregados, 15, 1.000 empregados. E ele vai autuar. E você vai pagar por aquilo. Então, tem certas coisas que não tem como, a não ser você o quê? Levantar e brigar e discutir. Agora, qual o custo disso? Se você não quiser, você precisa recorrer, esgotou o recurso e foi mantido, você espera o quê? A execução fiscal. Na vida da execução, você vai lá poder discutir esse aspecto, chamar a atenção para aquilo. Se não prescrever antes, que o prazo para o governo executar é de 5 anos. Então, eu preciso, em certas circunstâncias, fazer o quê? Brigar, discutir. E o recurso pode você, até mesmo empresa, fazer.
é simplório. Você vai fazer o termo e vai dizer que não concorda com aquilo em decorrência de que a legislação da NR e tal prevê e o documento é legalmente aceito. O que você faz? Junto um documento, uma cópia do RG do trabalhador, que você tem lá a mesma, o que é importante, né? A mesma assinatura que está no documento de RG ou no documento reconhecido tem que ser o mesmo. Agora, se ele assina com um documento em que não tenha, que você vai questionar, também tem que ter esse cuidado. Isso é o primeiro cuidado. O segundo aspecto, se você tem um documento e ele assina e é reconhecido, então pronto. Vamos colocar, em termos do documento digital, assim, eu, por tal, reconheço como sendo minha assinatura que ali coloquei. Então, ele próprio está declarando que aquela assinatura dele. Se ele está fazendo isso, ele está o quê? Declarando que você tem um documento. Ia juntar e fazer a defesa. E juntar e esperar. E se não tiver a mesma forma da defesa, de fundamento, porque não é ele que analisa, é outras pessoas, vão ter que analisar. E depois, o que pode ser questionado? Criar a nota técnica. INSS, favor de esclarecer a nota técnica da NR número tal a respeito disso. E o INSS tem que dar o parecer técnico dele. Nós temos instrumentos em que podemos utilizar, mas por uma questão de desconhecer, ou mesmo cruzarmos o braço, como fez-se em relação a alguns aspectos que estão ocorrendo, e está em discussão a NR11, através de um comitê que existe, dentro do próprio Sincovac, para discutir aspectos nesse sentido. Então, nós não podemos simplesmente nos acomodarmos. Quero pagar? Então eu pago. Mas eu pago para um empregado que foi autuado. E aí, nada importa que o fiscal peça dos outros e autue os outros. Se você concordou com um, vai concordar com os 10, com os 15, com os 20, com os 30, com os 1000. Não podemos dobrar as nossas pernas e nos ajoelharmos simplesmente. Por isso como o doutor Fabiano falou, conformidade. Se eu estou em conformidade, eu vou brigar, eu vou discutir. É polêmico? É. Mas eu preciso ir atrás. Tem dúvida? O Ministério do Trabalho, nota técnica. Favor de esclarecer a respeito do aspecto digital da NR e tal, que fala sobre assinatura. E vou colocar. Mas será interessante, porque uns autuam, outros não, então eu vou ficar quieto. Então, para aquele que autuar, eu vou discutir. Porque não autuou, está tudo bem, não aceitou? Tem essas implicações. Então, tem um lado também, nesse aspecto, de uma política, e que eu tenho que enxergar isso também. Mas, se tecnicamente eu estou coberto, eu vou discutir tecnicamente. Não vou aceitar. Chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, mas antes de entrar nela, você falou referente ao fiscal. Mas, o que aconteceu é o perito do Ministério Público vem lá e não reconhece. Vai se comportar da mesma maneira? Sim. Se o perito do INSS, do Ministério Público, está dizendo que não, é questionar o Ministério Público através qual é o embasamento legal para não se aceitar se a legislação está dizendo que é possível, sim. Até ele assina, né? Digitalmente, né? Então, por exemplo, pode usar o mesmo parâmetro. Ministério Público, você não emite uma notificação por e-mail? Muitas empresas estão dizendo aqui, eu estou fazendo uma defesa para uma delas, que ela foi notificada por conta de, observem isso, gente, isso é importante, o sindicato foi cobrar, entre aspas, como mediação de uma empresa, né, o valor da contribuição assistencial, depois que entrou em vigor. E o Ministério mandou lá a notificação. O valor é pouco, mas eu fui questionar qual é a competência
E a resposta foi: não, nós estamos apenas mediando. Você não é obrigado. Então, tá bom. Se é mediação, eu não aceito. E se o Ministério Público quiser, eu vou brigar, eu vou discutir. Isso é um outro caminho. Mas, o Ministério Público, você não intima por e-mail, aí você declara lá que você aceita receber, então tá bom. Se o meu empregado reconhece e eu forneço, por que você, Ministério, está descumprindo a lei, não aceitando? Qual é o seu embasamento, senhor procurador, de que esse documento não é válido? Me justifica a invalidade do documento. Não é a mesma assinatura, é uma assinatura falsa, tal. Aí é outra história. E eu tenho que provar a veracidade da assinatura. Mas não é o mesmo documento que o empregado assina no papel e você não questiona. Por quê? Você está dizendo que, no papel, eu, Luiz, posso ir lá assinar. Se eu for fazer uma prova técnica, vai ver que a assinatura não é do Carlos. Não é minha, é do Carlos. Então, tá bom. E lá na parte digital? Então, ele pode estar questionando isso. Por isso, a importância de colocar um documento similar e que tenha reconhecimento da mesma assinatura no documento que ele tem como oficial. E ele declara que ali, talvez como complemento, eu declaro que a assinatura posta nesse é minha. Porque você tem como fazer prova grafotécnica da digitalização? Também tem. Tem como fazer. É o único questionamento que poderia. Então, é questionar qual é a indagação, por que não é aceita. Pronto. Se for o caso, empregado, pega uma folha de papel, assina. Assinou a folha de papel, só para mostrar a assinatura. Faz 3 assinaturas quando a gente vai abrir uma reconhecida. Doutor Luiz, mas só que quando você sabe, o juiz já falou, reprovou, aprovou, concordou com o mérito dele. Aí já chega a notificação para você que não foi aceito. Já foi julgado, aí faz. Se você tem, se é julgado, mas você precisa brigar em relação a isso. O que você faz quando ocorre essa situação de que o juiz já julgou? Se já julgou, você tem recurso em cima disso. Se tem um recurso, você vai brigar. Se não, o que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação discutindo e você dá até, mesmo que a sentença tenha sido julgada, existe uma coisa chamada ação rescisória, que você pode rescindir a sentença desde que embasado em aspectos técnicos. Agora, eu tenho que provar que a assinatura digital é a mesma do papel. Porque nós agimos de forma coletiva, não individual. Pedir que estava nota técnica sobre esse assunto, explicando isso. É importante. Uma pergunta que está aqui, já estamos avançando na hora, aí uma pergunta, como é que você vê o atraso hoje da legislação em relação às novas formas de trabalho? Exemplo, os modelos híbridos de contratos, metade em casa, metade na empresa. Os avanços tecnológicos não têm legislação acompanhando. Como é que você vê isso? O que acontece é que essa lacuna, primeiro, precisa, entre aspas, que o Congresso, né, senão daqui a pouco o Supremo também, está dando uma de legislador, Já está. ele vai lá e legisla em prova. Então precisa, quem tem espaço, sentar com os seus congressistas, com os seus pares lá e tal, e sentar para elaborar um trabalho desse. Talvez provocar. Ah, mas é mais fácil deixar do jeito que está. Tá bom. Se é melhor deixar do jeito que está, o que acontece? Quem vai suprir essa lacuna? A jurisprudência. Os julgados, quando submetido a um juiz, ele vai analisar, vai ter um perito, e ele, em cima disso, vai ter a prova contra a prova, e ele vai decidir pró ou contra, ou de maneira o quê? Ponderada em relação àquilo, com a legislação que ele tem. Só que tem um artigo na legislação que diz que o juiz pode agir e pode decidir de acordo com os costumes e aquilo que ocorre no meio da sociedade. Ele não está preso aonde não tem uma legislação já redigida, ele pode ter o quê? Parâmetros próprios que ele possa decidir. E aí ele cria com isso o quê? Jurisprudência.
E, nesse aspecto, é a jurisprudência, que, ao longo desse período, vai estar colocando. Como a jurisprudência está, agora, fazendo com que os trabalhos com aplicativos estão surgindo julgados pró-trabalhador de aplicativo e a favor da empresa do aplicativo, uns de reconhecer o vínculo, outros de não reconhecer. Que a legislação ela é, entre aspas, meio obscura nesse sentido. Ela não estabelece que não gera. E ainda que não estabeleça, eu posso discutir o artigo de lei? Posso. Até que o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal do Trabalho, indique que não é. Ou a matéria bater no STF para dizer da constitucionalidade ou não daquilo, sobre o aspecto de protetor. Então, hoje, o que eu entendo é que você deve tomar todos os cuidados em relação, como o doutor Fabiano esclareceu, porque não tem uma legislação, mas que você faça todos os cuidados como se o trabalhador estivesse dentro da sua empresa, se protegendo. Mas, dentro desse aspecto, é a jurisprudência, nesse momento, que vai nortear qual vai ser o andamento, o norte, para que a legislação também vá. Ou também fazemos com que os nossos congressistas, porque a matéria é de ordem federal, não adianta você ir no congressista estadual ou municipal. Não. A matéria correlata à justiça ou à legislação trabalhista é federal. Então, há necessidade de ir aonde? Na legislação federal. E indo aonde? Os congressistas. Na Câmara. Fazendo com que vamos sentar e vamos debater. Mas alguém tem interesse em regulamentar isso? Começa daí. Alguém tem interesse em regulamentar outras situações? Começa daí. Então, eu preciso ter essa questão. Senão, eu vou começar a questionar por notas técnicas o Ministério do Trabalho e outros órgãos. Então, é necessário abrir esse caminho. Por enquanto, como não tem nada, ou tem uma coisinha ali, um julgado aqui, outro ali, e eu vou aprendendo e vou me norteando por isso. Mas o que vai estar dizendo em relação a isso, esse aspecto de que o juiz pode lançar mão de outros aspectos de legislações correlatas que ele possa aplicar como parâmetro, como analogia, isso é previsto em lei, ou eu também posso provocar. E aí eu vou criando jurisprudência para que isso ocorra numa legislação. Obrigado, Luiz. Obrigado, doutor Luiz. Nós já saímos daqui com uma atividade. A gente elaborar a nota técnica para a INR6, do EIT, que fala sobre assinatura, passar para os órgãos competentes para ver o respaldo disso, juridicamente isso aí. Bem, você me apoia nisso? Vamos fazer? Vamos passar para a Bernadette, da CTP, que hoje ela está em Brasília, reunida. Vamos passar para o FEComércio, para as associações, para que a gente possa ajudar as empresas, como contribuir e como também favorecer a descrição da forma correta. Não deixar a quem quer que seja, o fiscal ou o perito, fazer o que ele bem entender. Mas a preocupação maior é gerar custo, despesa. Tudo bem que tem cacife para poder fazer o que você está falando, é legal. Mas só que, por exemplo, nós conseguimos lá, tem pessoas que não têm isso, que vai gerar um custo. São muito pequenos. Então, se nós podemos ajudar com uma informação técnica que possa ser divulgada a todos, excelente. Aí a mesa tem uma pergunta a fazer? Tem uma pergunta a fazer? Opa! Bom, Luiz, eu gostei do doutor Fabiano, o tema é crítico. Fiz aqui 13 perguntas para ele, eu quero questionar ele. Então, vou esperar voltar, não para você, que você vai, né? Então, eu quero dar alguns pontos importantes, que é interessante a nós. Esse ano está fechando a nossa última reunião. Foi benção. No mês passado, completamos 2 anos, com a benção maior ainda, fiquei feliz. Vamos lá, fique à vontade. Tá bom, antes, tá bom? Tá bom. Agradecer por esse Eu não faço como você. Tá bom, 2 anos completou agora. Só tenho que agradecer a presença de todos, que Deus abençoe a todos. Tenha um bom Natal com a sua família, tenha um ano novo muito bom, porque o ano novo espera muita coisa. Por sinal, hoje a CTPB está reunida, o Ministério Público entregou ao Ministério do Trabalho
várias pautas de alteração, de mudança, para que nós possamos aí discutir através da representação que nós temos lá junto à CTPP, e o Sicovaga faz parte disso através da Federação do Comércio, que estão lá na CNC, para a gente poder contribuir. E é aberta vocês a fazer sugestões, críticas, elas são bem-vindas. Fiquei feliz porque já estamos 2 anos, isso é importante. E esse grupo tem cada vez assim, pegando um voo alto, já estamos com 700 pessoas no comitê, e quando vai na internet, e devemos melhorar mais ainda a nossa apresentação, nós não estamos só em São Paulo, temos pessoas lá no Sul, como pessoas lá no Nordeste, no Norte, temos pessoas até externas, temos reuniões, temos pessoas de outros países participando. Isso é legal, isso é bacana, isso é importante. Nós temos que mostrar interesse. E nosso desafio, como eu falo sempre aqui, como agregar ao valor ao negócio. Que a saúde ocupacional, a saúde do trabalho, ela não tem que ser realizada de forma legal. Ela tem que ser realizada de forma que nós podemos contribuir, ajudar o próximo. Quando nós ajudamos o nosso companheiro, o nosso amigo, estamos ajudando a empresa, estamos ajudando também a todos, porque isso é uma cadeia, né? O acidente acontece, a doença acontece, gera uma caixa, gera aí custo, vai para o FAP e gera outro custo para a empresa. Gera custo para o governo, gera custo para a empresa, gera custo para todos nós. Quando a perda também é incalculável. Então, é legal a gente fazer essa reflexão. Chegou ao final do ano com muitos temas que foi discutido e outra. Já para o ano que vem, já estamos com a programação até agosto. Estamos escolhendo as pessoas que querem participar conosco. Olha só, a importância que isso está crescendo, a importância que isso está tendo, que as pessoas querem vir contribuir conosco, participar conosco. Só temos que dar graças a Deus por esse espaço, ao nosso presidente do sindicato, o Sicovaga, por ter permitido e apoiado, está apoiando sempre, e está em outras matérias, ele mesmo está se colocando para poder discutir, principalmente a parte do psicossocial, e acredito também da NR6, do item da assinatura escaneado, assinatura digital, assinatura que seja lá, precisamos melhorar essa comunicação. E essa comunicação vai melhorar onde? É com a empresa, ao governo, com a empresa, aos que fazem parte do governo, e a nós mesmo poder saber, conhecer e como se comportar. Claro, como diz o doutor Luiz, tudo tem saída, mas a saída é mais cara. O nosso objetivo aqui é buscar estratégias de como diminuir o custo. Essa é a forma de agregar valor. Se isso está atingindo todos, e essa é a questão de todos, nós temos que buscar solução coletiva. Por isso estamos aqui, para poder ajudar a você encaminhar e fazer o nosso melhor papel, cuidar de gente. Só que quando nós cuidamos de gente, nós temos que gostar de gente. E não ser de uma forma positiva, de uma forma que você gosta de fazer o que você está fazendo. Seja médico, que nosso grupo tem médico, seja enfermeiro, que nosso grupo tem enfermeiro, seja engenheiro, ou técnico, nosso grupo tem eles também. O nosso grupo é mestrado. Quando iniciou, era só grupo de segurança de trabalho. Não passou 1 mês, 2 meses, passamos grupo de segurança e medicina de trabalho, porque está abraçando muita gente. E outra, nós estamos aí com um tema que vai envolver muita gente, que é o que saiu das doenças, a relação das doenças, e viu coisas lá que tem gente preocupada. Nós temos que buscar uma saída, uma solução para todos. Existe contrapartida, e vamos negociar isso. Esse é o nosso papel, buscar soluções, parceria e buscar de forma que eu sempre falo e vou repetir, agregar valor ao nosso negócio. E Deus abençoe vocês todos. Tenham um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até o ano que vem. No final do mês de janeiro já temos já palestra para vocês e vamos convocar. Deus abençoe. Obrigado. E obrigado à mesa por nós verem também. Amém? Valeu?